Fala, Fala, amigão! amigão. Tudo bem? Beleza. Chegamos, hein? Mais um dia, graças a Deus. Graças a Deus. E você, já se inscreveu no nosso canal? Pô, gente, vamos se inscrever aí no nosso canal, vamos compartilhar, deixa seu like, dá essa força pra gente aí, tá bom? Hoje nós estamos aqui com um amigo, um parceiro, o Wesley. Fala, Wesley, seja bem-vindo ao Fala, amigão, tudo bem? Wesley. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? A Wesley é um camarada de um camarada de longas datas, né? O nosso amigo em comum, o Hector, eu acho que o Hector fala do Wesley há uns 15 anos pelo menos aí. E tem muita coisa boa, viu? Esse cara faz tanta coisa, Alex, você vai ver só. Não, só no bate-papo aqui fora, já fiz várias perguntas, muitas curiosidades sobre a carreira profissional, sobre a igreja. Acho que vai rolar muito bem esse papo aqui hoje, hein? Então, para não perder o costume, vamos do zero, né? Bora? Wesley, conta um pouquinho desde a sua conversão, como que foi a sua história? Bom, eu sou nordestino, sou mais um, né? Filho de nordestinos. Os meus pais se divorciaram cedo, tinha por volta de 6 anos, a gente veio embora para São Paulo. Eu tive acho que 10 para 11 anos. E a gente morava no Parque dos Camargos, tinha a igreja do outro lado da rua, né? A Assembleia do Madureira. A igreja, inclusive, que os seus pais... Isso, eu fui por muitos anos de lá. Hoje eu não tô mais lá, mas fui por muitos anos de lá. E tinha tava comentando que vocês tinham um irmão dessa igreja, ele entregava água, gás. Na época minha mãe, ela vivia com um companheiro. E o rapaz foi entregar essa água, esse gás em casa, e eu lembro que ele começou a evangelizar e falar. E eu, pequeno, tava ali de canto brincando e fui ouvindo aquilo tudo. Eu lembro que no final da conversa ele disse que, olha, domingo eu vou voltar aqui pra... Se vocês tiverem interesse pra gente ir. Vamos lá no culto, começa às 18, eu venho aqui umas 17h40 mais ou menos. E eu me lembro que no domingo à tarde eu já troquei de roupa, tomei banho e fiquei pronto. E a minha mãe, pra onde você vai e tal? Não, eu vou na igreja também. E, cara, eu lembro de pouca coisa naquele culto, mas eu lembro de no final, esse irmão ir lá, foi feito o apelo. E esse irmão foi lá onde eu tava, me perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu, muito pequeno, pô, aceitar Jesus? Não, vamos lá na frente e tal. E eu fui, e lá eu fiquei nessa igreja 2 anos, né? E tô aí na igreja já desde os 10, tô com 31, 20 anos aí Glória a Deus. nessa caminhada. É legal, Alex, que a importância do convite, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes a gente não abre a boca. Ah, não vou falar aqui não, porque vai que a pessoa interpreta mal alguma coisa. E o Wesley tava na sede de ir pra igreja ali. O convite veio. Foi só um despertar, né? Eu costumo dizer que eu, na escola onde eu trabalho, eu vou com aquelas camisetas de congresso. Aí as pessoas falam assim, o que tá escrito aí? Aí eu falo, inabaláveis. Aí, o que é isso? Aí a pessoa já abriu a porta, né? Mesmo que você tá ali no seu local de trabalho e tal, mas a pessoa te abriu uma porta. Se você tem ali 2 minutos pra conversar, ela já perguntou sobre aquilo. Exato, você já lança um exato. convite, já lança uma ideia e tal. Deixa a pessoa mais curiosa, né? É a importância desse convite mesmo, né? Exatamente. A importância desse convite. O Hector, inclusive, que vocês citaram, né, a gente foi assim que eu comecei a estudar e a gente estava na mesma classe, por algum motivo a gente sentava próximo, muita gente conversando, ia dialogando, pô, cara, vamos lá na igreja e tal, você vai gostar. E se eu não me engano, ele foi num culto de sexta-feira e ele chegou mais cedo, ele falou com o pastor antes, falou, não, eu quero fazer parte da igreja e tal, e aí no final o pastor já fez o apelo sabendo da vontade dele, e ele tá também até hoje, acho que já não faz mais parte lá do Camargo, né, mas foi assim que ele foi pra igreja também. Legal. E por falar em Hector, só porque nós pegamos o nome Hector, ele fez uma pergunta ontem no Instagram e eu queria que você respondesse pra mim. O Palmeiras tem Mundial? Olha, Alex. Essa é fácil. Olha, Alex. Eu pensei que ia ver uma pergunta mais difícil ali. Não, vamos fazer o seguinte. O Hector, manda uma mensagem pro Joe, nosso amigo. O Joe vai te responder. Eu acho que não tem Mundial. Também não sei disso, não. E aí, Wesley, aí aceitou Jesus, começou a caminhar na igreja. E como que foi crescer ali, ser um jovem na igreja? Você sentiu muito isso, essa diferença entre o secular e a vida na igreja? Cara, acho que esses 2 primeiros anos eu era muito pequeno, né? E eu lembro que a igreja tinha um grupo de adolescentes muito ativo.
Então a gente estava sempre na igreja. Eu morava do outro lado da rua, então para mim era bem tranquilo ir para lá às tardes. De domingo você praticamente passava o dia na igreja, né? Ia cedo, tinha consagração, bem o hábito da Assembleia de Deus, na escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica dominical você tem um ensaio, depois você ia almoçar na casa da líder dos adolescentes. Foi uma temporada muito boa. Nessa época eu já comecei a participar também da orquestra que tinha na igreja, né? Comecei a estudar música. Tio G, saudoso Tio G. Tio G. Bons tempos. E a gente passou 2 anos morando aqui em São Paulo, retornamos para o Nordeste. E lá, então, eu passei a minha adolescência na Assembleia de Deus do Belém de lá. Lá eu batizei. Nessa época eu já não era tão ativo quanto eu era aqui. Procurei seguir essa veia musical. Nessa época eu estudei guitarra numa escola de música lá durante um tempo. Toquei em banda. Foi uma adolescência assim... Eu penso que a adolescência é um período de descobertas, né? Uhum. Então você vai transicionando e montando a sua identidade, né? Então nessa época eu comecei a ouvir muito rock, toquei em banda de rock, saía pra show e tal, de domingo ia pra igreja. E era uma época assim que eu e mais uma galera, a gente passou por um período mais difícil. Então eram os últimos a chegar no culto e os primeiros a ir embora, meio que para bater cartão ali. Você passa a ser um frequentador de igreja, mas sua vida com Deus não condiz, né? Você ouve e é uma realidade, você andando e conversando com muita gente. Infelizmente, é uma realidade de muita gente, né? A gente vive essa vida... Você tá ali na igreja, mas você percebe que o seu relacionamento com Deus é bem vazio, bem raso, né? Uhum. Então foi uma adolescência boa, mas difícil, vamos dizer. Do ponto de vista dessas questões da igreja, não vejo que foi tão profunda. Entendi. E aquela história de evangelização, né? Aquela fase da sua vida de evangelização de rua, projeto social que você desenvolveu, você estava contando para nós ali antes das gravações. Foi um momento muito importante na sua vida. Conta um pouquinho pra galera sobre isso. Cara, cheguei então à fase adulta, casei, e aí a gente viveu um momento do nosso casamento bem difícil. A gente teve uma intervenção de Deus. Eu costumo falar para as pessoas por onde eu passo, tal. Embora eu tenha passado aí esse meu período da adolescência, aquela mensagem, cara, eu sei que isso aqui é o caminho certo, eu sei que isso aqui é a verdade, eu vivenciei e vi muitas coisas na Igreja do Camargo, em outros ambientes, contextos. Então, embora você saiba que aquilo ali é a verdade, você tá ainda pelas bordas, né? Você ainda tem aquela vida, você não tem um relacionamento profundo com Deus. Isso foi se arrastando, enfim. E nesse período, desse momento do nosso casamento, dessa dificuldade, foi um momento onde Deus nos achou de uma forma sobrenatural. E eu me lembro que foi um encontro assim muito profundo, foi um grupo de missionárias da Assembleia de Deus, nos encontraram em um momento de dificuldade muito grande. E foi a primeira vez que a gente teve um contato muito próximo com o sobrenatural de Deus. E eu me lembro daquelas irmãs falando de coisas sobre o nosso passado, coisas que eu nunca tinha falado pra ninguém, coisas que eu carregava desde a minha infância, desde o divórcio dos meus pais. E, cara, eu nunca tinha falado aquilo pra ninguém, e aquelas irmãs começaram a falar de segredos do meu coração, né? Aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, olha, se entrar um incrédulo entre vocês e vocês começarem a profetizar, os segredos do coração dessa pessoa vai ser exposto. Então eles vão dizer, Deus realmente está no meio de vocês. Eu tive um encontro com Deus ali, e aquilo me deu uma sede muito grande, tanto em mim quanto na minha esposa, a gente tá aí compartilhando aquilo que a gente recebeu. Então a sala lá de casa se tornou um lugar que a gente começou a receber muita gente. Uhum. Cara, ia muito jovem na nossa casa. Tava comentando, a gente teve reuniões lá de quinta-noite, numa sala pequena, de ter 10, 12, 15 jovens, todo mundo lá. A gente viu que o espaço já não comportava, a gente resolveu ir pra rua. E, cara, a gente estava na rua, levava meu violão, ia com a minha mulher, e a gente começou a fazer culto na rua, evangelizar, vinha muita gente, a gente viu gente ser curada, gente ser tocada, pessoas serem mudadas, casamentos restaurados. E aí, por conta disso, a gente estava lá numa comunidade, lá numa região em Osasco,
E diante das necessidades, a gente viu também a possibilidade de um auxílio com alimentos, brinquedos, roupas, cara, levar dignidade para as pessoas, né? Foi até uma coisa engraçada, porque eu lembro que surgiu no meu coração o desejo de fazer, vamos fazer um projeto de Natal, entregar uns brinquedos para as crianças. Meus amigos falaram, cara, vamos, mas pô, a gente não tem dinheiro, não tem recurso, não tem nada. E aí uma pessoa, que era uma pastora de Alphaville que eu conheci, falou, Wesley, eu vou ter a última reunião do ano, na nossa igreja, em Alphaville, reunião de mulheres, e você tinha muitas mulheres que vinham de contextos com recursos financeiros melhores. Ela falou, vou te dar 15 minutos para você apresentar seu projeto lá e você tirar uma oferta lá e abençoar o seu projeto. E, cara, eu lembro que dessa participação nesse culto, de 10 minutinhos ali, a gente falou do projeto, a gente conseguiu entregar quase 400 brinquedos lá na comunidade no Natal, cestas básicas, auxiliamos muita gente. Foi um período muito bom, cara, um período abençoado ali. Eu agradeço a Deus por ter vivenciado tudo aquilo com os meus amigos. Legal. Wesley, a história é muito bonita, o contexto é muito lindo, mas teve uma situação que você olhou e falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, talvez de tristeza, ou até mesmo alguma situação de conflito, alguma coisa que você viu e você falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Cara, a gente que tá nisso, a gente que é jovem, que tá no afã de vivenciar, de fazer, de acontecer, e você tá ali na força de vontade, você tem que cuidar do seu coração para a questão do orgulho. Porque assim, a gente sempre tem um choque geracional, né? É inevitável. O jovem sempre acha que sabe de tudo e tende a negar aí toda a história que vem antes de você. Então, porque, penso eu, aqui é uma opinião minha, por que a gente tem tanto movimento de desigrejados? Por que a gente tem tanto movimento de gente fora da igreja? Por que a gente tem tanto movimento de gente que não, vamos revolucionar a estrutura, a denominação, eu quero ser igreja fora da igreja. Não, mas, cara, e todo o legado que tem por trás? Então, acho que houve um momento que a gente teve um choque de forma estrutural. Eu vejo que tinha muita questão de maturidade da minha parte também, até porque eu você não teve uma mentoria, você não teve ninguém ali fazendo esse acompanhamento. Muitos erros poderiam ter sido evitados, mas eu acho que isso é uma coisa cansava. Então, você tem um novo convertido, por exemplo, você está ali no evangelismo, alguém foi impactado por aquela mensagem, ele veio da forma que ele está. Pô, o cara é um viciado, por exemplo. Ele vai passar por um processo até ele conseguir ser liberto daquele vício, até passar aquele período dele, vai passar por um processo. Então a gente levava essas pessoas para a igreja e era um choque para elas, porque a gente tinha uma linguagem mais alternativa, a gente tinha uma forma de ser, de se vestir, de tratar as coisas de forma mais alternativa, e eles tinham um choque ao adentrar na igreja, no espaço ali da igreja, e era um choque para o pessoal também. A nossa comunidade na época era uma comunidade que a gente tinha muito mais pessoas mais velhas que já vinham daquele hábito das irmãs sentarem do lado, os irmãos do outro lado. Isso aqui não é uma crítica, é apenas uma narrativa, né, da realidade que a gente enfrentava. Então, para eles foi um choque ver aquelas pessoas chegando na igreja também. E, poxa, como que a gente lida com tudo isso? E aí o pessoal ia, daqui a pouco já não falava, pô, a gente não está se sentindo muito bem nessa estrutura, sumia. Enfim, isso foi uma coisa que demorou um tempo para a gente conseguir se enquadrar, conseguir ir ajustando, né? Vamos colocar dessa forma. Mas no mais foi muito bom. Top. E nessa fase de evangelismo, sobe morro, como você falou, foram entregar os presentes e tudo mais. Tem alguma história assim que você fala, puxa, esse dia eu fiquei com medo, eu vi uma coisa assim que eu... Nossa, tô falando do convívio lá, na favela, na comunidade mesmo. Que tem alguma história dessa que você ficou com medo, que você falou, gente, hoje não vai dar pra subir não. Cara, não, o pessoal tem uma receptividade muito boa, né, com os cristãos. E acho que assim, o pessoal via também a nossa questão do auxílio humanitário, né? A gente era procurado por muita gente, de entrar em barraco
2x2, um barraquinho de madeira, sem chão, 2x2, em que via uma mãe e um bebê, e você ficar, meu Deus do céu, como que alguém vive em condições como essa? E assim, a 10 minutos de mansões, de pessoas mais abastadas e tal. Isso é uma constatação da realidade. Quando você anda nesse meio, você vê que tem pessoas vivendo em situações de vulnerabilidade assim muito grandes. Mas eu me lembro de um dia que teve um culto, tinha uma igreja de uns amigos que ficavam nessa comunidade, e eles falaram, cara, você pode ministrar lá no culto de jovens e tal. Eu falei, pô, vamos lá. E pra mim essa foi uma cena engraçada, porque a gente ministrou no culto, foi aquela bênção e tal. E aí eles fizeram o apelo, meu amigo fez o apelo, chamaram as pessoas para vir à frente. Eu lembro que eu tava sentado no púlpito lá e eu tive uma impressão, né? Aquilo que a gente chama de uma palavra de conhecimento, sobre um jovem que estava lá na frente. E eu fui lá, então, orar por ele. E a impressão que eu tive, a palavra que eu tive, era algo assim que era muito claro. Que era assim, olha, ele tem um envolvimento com drogas, com drogadição e tal. E eu quero que você diga para ele que se ele quiser, ele pode sair disso. Vai ser um processo custoso, vai custar muito para ele. Mas eu vou dar a graça necessária para ele sair disso. Cara, eu falei exatamente isso, voltei pro meu lugar. A gente saiu depois para comer, depois do culto, e aí o pessoal falou assim, cara, o que você falou pro rapaz que era assim, esse assado? Pô, eu falei isso. Aí eles ficaram olhando para mim e falaram, cara, aquele cara, ele é um dos caras que mexe com tráfico numa região e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Uau, ao mesmo tempo você fica assim, cara, são intervenções sobrenaturais, né? Uma coisa que eu não tinha como saber. E ao mesmo tempo você fica, meu Deus do céu, olha as pessoas com quem a gente está lidando, se movendo. Mas, por exemplo, a gente evangelizando, e a gente estava num lugar onde estava tendo um consumo de drogas, o pessoal estava passando e era bem cedo, o pessoal estava virado lá. E o pessoal tem um respeito, né? E a gente lá orando, falando com eles, perguntou, pô, você tem algum pedido? Eu lembro de um jovem que me marcou muito, ele falou, cara, eu queria trabalhar, sair disso aqui, ter uma vida diferente. A gente orou, conversou, enfim. Acho que quem tá nisso, evangelizando constantemente, você tá andando, você tende a ver essas histórias, né? Ouvir e conviver com essas pessoas. Wesley, você fazendo esses trabalhos na rua, ministrando, levando para vidas Jesus, você é inspirado por alguém ou tem alguém como referência? É claro que a nossa maior referência é Jesus Cristo. Sim, mas assim, tem alguém que você fala assim, olha, Henry, eu aprendi muito com essa pessoa, ou eu observei muito essa pessoa e quis ir nesse mesmo caminho? Você tem alguém assim? Legal. Cara, nessa época, eu fui muito inspirado pelo John Wesley, né? O John Wesley conta as histórias, eu sempre gostei muito de ler, que num determinado momento, por conta da revolta dele, a igreja, no período dele, passava por uma sequidão espiritual muito grande, e ele começou a ficar indignado com aquilo, mas cadê o fervor? Cadê aquele fogo, né? Como a gente no meio pentecostal gosta de falar. Cadê aquela graça? Então, ele no meio daquilo, a igreja não aceitando muito esse tipo de discurso, falou, olha, eu vou pra rua então, vou falar para aqueles que necessitam ouvir. Então eu me lembro que nessa época, para mim, que foi muito marcante. E como a gente já estava vendo a nossa casa tão cheia, as pessoas e esse impacto todo, acho que o John Wesley foi uma pessoa que me inspirou muito, tá? Muito legal. E a querer estar com as pessoas, a ouvi-los, né? E enfim, repartir aquilo que eu tinha, né? Legal. Você falou uma coisa chave. Você falou sobre o John Wesley. E lá no começo você tinha falado a respeito de a juventude achar que sabe tudo e acaba, às vezes, colocando os pés pelas mãos, não reconhecendo o legado, né? Aí você vê um jovem igual Wesley assim pra falar sobre John Wesley. Poxa, puxa, que legal isso, que bacana. De um cara, né, muito antes do nosso tempo, muito mesmo. Sim, sim. E reconhecer isso, ter essa visão, trazer isso pro teu ministério de 2021, dos anos atrás que você estava nesse ministério, isso é muito importante. Sim. E como é que você diz isso? Dá um conselho mesmo para a juventude de dizer sobre estudar a palavra, ter referências como o Spurgeon, essas pessoas, Billy Graham, o que elas trazem para nós hoje? Será que traz alguma coisa? Dá uma dica. Pô, legal. Convivendo de novo, né, com as pessoas, a gente acaba convivendo com muita gente, com muito jovem, nossa igreja, fora da igreja, indo ministrar, conversando com líderes e tal.
Eu vejo que por conta do advento da internet, as redes sociais, a questão da comparação é muito forte. Então, o que eu vejo é que muito jovem tende a rejeitar o seu líder, a sua igreja local, o seu pastor local, por causa de um cara que ele vê na internet, que fala bem. E assim, não é uma crítica, tem muita gente boa pra gente ouvir, tem muita gente... Mas eu acho que o nosso pastor local também, ele tem muito que nos ensinar. A gente estava conversando agora, vindo do contexto da Assembleia de Deus, não faço mais parte da denominação, mas é a denominação que eu carrego dentro de mim ainda o legado. Cara, você lê a história da Assembleia de Deus, como ela surgiu, essa unção, essa graça, o poder de Deus, de forma palpável, de forma ali tão forte, e essa coisa de ir ao simples e esse ministério aberto, essa coisa das oportunidades, isso tudo, isso aí, cara, nos coloca sobre os nossos ombros um legado muito grande. Então, assim, eu acho que o servir na igreja local, o andar com o pastor local, o andar com aqueles que vieram antes de você, vai te levar muito mais longe. Você analisa a história da igreja, você analisa a história de grandes homens de Deus. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, chama Os Generais de Deus, e é um livro que... Por que eu gosto desse livro em especial, falando da história dos grandes avivamentos? Porque o autor tomou o cuidado de não colocar só os acertos da liderança, mas colocou também os erros. Cara, a gente pode aprender com os erros. É verdade. E a gente que é jovem, a gente é muito... a gente tá cheio de energia, a gente quer fazer, a gente quer ir, a gente quer, mas esquece de ouvir o conselho do ancião. O ancião, ele sabe te aconselhar. Eu me lembro que quando eu fui para essa igreja que eu estou agora, eu até estava comentando no começo, isso tem a ver com a sua pergunta, eu recebi uma palavra de Deus, estava contando, estava lá no meu devocional, estava tudo indo muito bem, e a gente pensando, meu, que legal, a gente está na rua, Deus está abençoando, Deus está fazendo, a gente está crescendo, e Deus falou, olha, eu quero que você pare com isso aí. Chegou a hora de acabar com isso aí, e eu lembro que a pergunta de Deus para mim foi, você está disposto a pegar isso tudo, fazer isso uma semente, enterrar e ninguém nem saber quem é você? Falei, agora. Chamei os meus amigos, na época era a liderança junto comigo, e eles ficaram, não, cara, meu Deus, como isso? Falei, cara, eu vou ser fiel à palavra que eu creio que veio de Deus. E aí fui pro ministério onde a gente está, e eu lembro que conversando com o meu pastor Ademir Andrade, um senhor de barba branca, e eu sempre falava para ele, pastor, vamos fazer, e eu naquele desespero, vamos lá, e ele, filho, vamos orar, né? Vamos orar. E ele foi me podando, e aquilo foi muito bom para mim, cara. Ele foi me podando, ele foi me colocando nos eixos, ele foi me envolvendo ali. Lógico que eu estava em outra igreja com o meu pastor supervisor, o pastor Veto, e a gente foi se envolvendo na vida da igreja local, a gente foi se envolvendo em sentar e ouvir o problema do outro, e saber que às vezes o problema do outro vai se arrastar e você vai ter que aprender a chorar com os que choram. E nem sempre você vai pôr a mão e a cura vai acontecer. E nem sempre você vai ter uma palavra profética. E nem sempre vai ser como a gente vê nas redes sociais, onde tudo é sempre tão bonito, tão muito bom, tudo tão cheio de efeitos, tão cheio de resultados. Então, eu penso que o legado é desde aprender com o seu pastor local, que é mais velho que você, que já andou muito mais tempo que você, desde os livros, a história da igreja, enfim. E a gente sempre tem, né? O evangelho é atemporal. A mensagem do evangelho é atemporal. A mensagem de Jesus Cristo, ela é atemporal. Legal. Top. Alex, antes de nós entrarmos aqui numa questão importante, que é falar um pouquinho da formação do Wesley, vou fazer um agradecimento aqui em especial. Quero agradecer aqui ao Wagner, da Mindset Print, que nos enviou essas canecas personalizadas. Wagner, Deus abençoe. Nós vamos deixar os contatos dele aqui. Ele que mandou de presente pra gente, nosso primeiro patrocinador. Primeiro patrocinador, Wagner, da Mindset Print. Deus abençoe. Agradecer também aqui o Kennedy. Kennedy que hoje está atrás das câmeras, está controlando aqui o áudio, o retorno. Deus abençoe, Kennedy. O Kennedy tem um canal no YouTube, Play no Game, é isso? Play no Game. Play no Game. Nós vamos deixar aqui também o arroba dele lá. Segue lá a página dele e se inscreva no canal, tá bom? Vamos dar continuidade aqui a esse bate-papo que tá muito legal. Wesley, então assim, foi dessa experiência que veio a sua formação de psicopedagogo ou não? Veio antes? E como que foi assim que momento você escolheu essa formação? Como que foi isso aí? Legal. O meu pai, ele é professor. Certo. Meus pais são divorciados.
muitas pessoas da família do meu pai são envolvidas na área da educação e eu sempre gostei muito de ler, né? Desde criança, sempre, cara, li muito, muito mesmo. E chegou um determinado momento na minha vida, precisava escolher alguma faculdade, alguma coisa, 10 anos atrás, né? E aí eu lembro, pesquisando cursos na região e olhando a grade desse bacharelado em psicopedagogia, eu me interessei muito. Na época eu prestei o Enem, ganhei uma bolsa na Unifiel e fui cursar isso aí. Fui meio que na pretensão de estudar, né? Geralmente a maioria das pessoas procuram um curso já na pretensão do trabalho pós-curso. Eu procurei o curso pela grade, na pretensão de estudar e por nenhum momento pensei assim, cara, vou trabalhar com isso ou com aquilo. Então fui cursar isso há 10 anos atrás. Então quando eu estava na rua já fazendo isso aí, eu já estava formado, né? Eu entrei na faculdade em 2012 e ali cursei, foi um período muito bom também, procurei me dedicar bem aos estudos. Trabalhar durante o dia, estudar à noite não é fácil, mas foi muito bom, foi um período bem proveitoso, Deus foi muito bom comigo. Legal. E hoje você já atua na área, 100% nisso. Isso, na época, no primeiro ano de faculdade já, tinha um professor que quero ressaltar algumas questões, ele é católico e ele coordenava a Pastoral do Menor da Lapa, de São Paulo. E ele trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade social. Crianças de rua, Fundação Casa, abrigos, né, que a gente chamava antigamente de orfanatos. E ali no primeiro ano ele falou, cara, você quer trabalhar comigo? Falei, opa, legal. Vamos lá. Eu pedi demissão do emprego que eu estava e fui trabalhar. Então fui trabalhar no abrigo. Fiquei ali alguns meses, porque a gente tinha aula de sábado e a escala não estava batendo mais. Foi uma experiência muito boa também, porque você conviver com crianças e adolescentes que vieram de, cara, contextos desde Fundação Casa, a contextos de moravam na rua, a contextos de sofrer violência, aquilo tudo gera um impacto muito grande na sua formação humana, né? Saí desse trabalho e aí já no outro semestre eu comecei a atuar na área de inclusão. Nunca pensei, confesso, nunca tinha pensado em trabalhar nisso. E aí fui trabalhar com inclusão, crianças que a gente chama que tem desenvolvimento atípico, né? Crianças portadoras de necessidades especiais. E tô nisso aí desde sempre, cara. Acho que desde 2013, mais ou menos. Até hoje 99% da minha experiência de trabalho. E para quem não sabe o que faz um psicopedagogo, explica um pouquinho sobre isso. Legal. Cara, a psicopedagogia é uma área de atuação em que a gente tem diferentes áreas do saber, né? A psicologia, a pedagogia e as ciências cognitivas. Então, o psicopedagogo está preocupado ali com a relação do sujeito com as questões de aprendizagem. Como que o processo de aprendizagem acontece? Como que eu posso melhorar esse processo de aprendizagem? E se ele não está ocorrendo de forma saudável, como que eu posso intervir para a pessoa aprender? O natural do ser humano é aprender. Tudo em nós é aprendizado. A criança nasce, ela tem alguns movimentos que são meio que intuitivos, inerentes dela, né? A sucção, o bebezinho, pega o bebê, coloca no seio da mãe e ele já começa a sugar. E a questão dele de você colocar alguma coisa na palma da mão e ele apertar. Mas o restante das coisas tudo é aprendido. Desde que ele dá uma chorada e a mãe vai lá e leva o seio para ele mamar ou a mamadeira, ele aprende que se ele chora, ele ganha. Então, ao longo da nossa vida, a gente está sempre aprendendo. E o natural é que esse aprendizado ocorra de forma saudável. E se ele não ocorre, então a gente procura entender por que não está ocorrendo e intervir para que ocorra de forma mais saudável possível. Legal. E Wesley, eu trabalho com a área da educação também. E a gente vê muitas pessoas, muitos pais, que não entendem assim a dificuldade ou a necessidade do seu filho. Então tem uma certa barreira com isso. Não, meu filho não. Meu filho não tem isso. Meu filho não tem aquilo. Não, meu filho consegue. Porque eu acho que é uma coisa... Vocês são pais? Os três aqui são pais, só eu não, né? Eu acho que talvez seja uma coisa paternal, uma proteção. Não, meu filho é o melhor de todos. Meu filho é o que mais sabe. O meu filho é o mais bonito, né? Então, eu vejo muitas mães, muitos pais que não aceitam esse tipo de ajuda, que não aceitam esse tipo de diagnóstico por conta dessa defesa mesmo. Né? E como é que você trabalha com esses pais? Porque a maior parte do seu público são crianças, né? Isso. Mas o tratamento sempre é com os pais também, né? Isso, como é que é lidar com esses adultos? Assim? Eu acho que primeiro vale ressaltar que a partir do momento que você
sabe que vai ter um filho, né, na sua família, pô, a gente que nós somos todos homens, então a esposa tá grávida, você começa a gerar uma série de expectativas, né? A gente tem um termo que... Um pouco de água, por favor. A gente tem um termo... Por exemplo, vou falar quando você descobre que seu filho é autista. A gente já está falando de casos que tem um desenvolvimento que a gente chama de atípico, né? Você passa por um processo de luto. Porque assim, você pega tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que existe na sua cabeça, tudo aquilo que existe nos seus sonhos. Você fez ali o seu plano, o seu projeto. Olha, meu filho vai ser assim, ou minha filha, né? Vai ser assim, vai ser assado, vai se desenvolver assim, assim, assado. E de repente, você começa a perceber que não. É uma dificuldade muito grande. Todos os pais com quem eu convivi até hoje passaram por essa dificuldade dessa aceitação, mesmo que haja uma desconfiança, sempre tem aquela coisa assim de talvez seja só uma fase, talvez seja só um momento, talvez seja só um período, só está atrasado a fala. Então passe por esse período de luto, é um período que precisa ser acolhido, a gente procura acolher os pais de forma saudável, mostrar para eles, a gente trabalha muito com dado científico, né? A gente procura trabalhar muito com aquilo que a ciência está embasando. De mostrar que hoje se tem muito mais possibilidades e acesso à informação e a profissionais qualificados que vão auxiliar essa criança que ainda que com um diagnóstico de um desenvolvimento atípico, a ter uma vida funcional. A aprender a manusear objetos, a ter uma vida de aprendizagem escolar, a aprender a sentar numa mesa para comer, a desenvolver um tipo de comunicação que ainda que não seja falada, mas seja funcional, uma comunicação alternativa. Então os pais passam por esse processo de luto sim, mas com acolhimento vai passando o processo e eles mesmos vão gerando novas expectativas, né? Vão vendo o desenvolvimento do seu filho, vão recebendo o respaldo dos profissionais e a gente consegue aí fazer um trabalho saudável. Legal. Wesley, mas baseado em toda a sua experiência em trabalhos sociais, missionários, também a sua formação teológica, você consegue trazer para o seu trabalho essa orientação espiritual também? É claro, você falou que é tudo baseado na ciência, os dados, etc. Mas você consegue colocar um pouco do seu lado, do seu conhecimento espiritual ali nessas orientações? Cara, legal. Boa sua pergunta. Eu vejo que a gente ainda tem uma... Nós cristãos, fala da gente que é o nosso meio, né? A gente tem uma dificuldade ainda muito grande em não ter uma realidade dividida. O que é a realidade dividida? Então a gente tem as coisas sagradas e a gente tem as coisas seculares. Ser pastor é uma coisa sagrada. Ir no culto de domingo, a minha liturgia de culto é uma coisa sagrada. O meu trabalho é um trabalho secular. Quando Cristo é Senhor de tudo, né? Tem uma frase muito famosa do reformador holandês Abraham Kuyper, que ele dizia que não há um centímetro qualquer em toda a extensão da criação que Cristo não venha dizer, é meu. Então, a ciência também, de uma certa forma, é a ciência de Deus. A verdade é a verdade de Deus. É aquilo que evolui a partir da verdade, conhecimentos. É Deus quem capacita, Deus quem dá, ainda que não se reconheça Deus como esse capacitador. Então, eu vejo, em meio a tudo isso e com as minhas referências de inspiração, que o fato de eu estar onde eu estou, lidando com as famílias que eu estou, com as crianças que eu estou, me dedicando aos meus estudos e ao meu trabalho, é algo que eu faço para a glória de Deus. Legal. Como assim? Cara, se eu for o melhor na condição que eu tenho hoje de ser o melhor, sem me comparar com ninguém, mas me dedicar de forma profunda àquilo que eu faço, executar o meu trabalho da forma melhor que eu puder executar, o nome de Deus vai estar sendo glorificado. Porque lá atrás, aquilo que Ele me deu de habilidades, de conhecimento, oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho. Eu trabalhei com algumas das pessoas que são referências no Brasil hoje na área de intervenção. Cara, foi tudo graça de Deus. Ele que me colocou nessas posições com essas pessoas e tal. Então, eu vejo que isso é levar dignidade para quem não tem dignidade. Isso é manifestar o reino de Deus. Isso é chorar com um pai
que tá lá passando por... Mas, meu Deus, meu filho, e sentindo culpa. E eu tô lá, cara, mas não é assim, isso faz parte da vida. Sim. Vamos lá. Eu tô chorando com os que choram. Tava comentando, antes da gente começar, sobre alguns dos meus heróis, né? Por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz de 2018, Dr. Denis, não sei pronunciar o nome dele, é um médico do Congo. Ele é um pastor, o pai dele era um pastor pentecostal, ele também é um pastor. E ele trabalha ali no meio onde há guerra. O Congo é um país onde tem muita guerra civil. E ele trabalha especificamente com mulheres e crianças vítimas dessa guerra, principalmente de estupro. São molestadas e etc., abusos sexuais. E ele é um ginecologista obstetra e ele trabalha com reparação genitária feminina, do contexto dele com as mulheres e das crianças. E ele sempre traz no discurso dele que, diante de tanta atrocidade, diante de tanta maldade, o sentido da vida dele é o sentido de se doar ao próximo. Não é essa a mensagem de Jesus? Essa mensagem do Senhor, olha, a vida que vale a pena ser vivida é a vida em prol do serviço do outro. O outro precisa ser alvo do amor que eu digo que tenho a Deus. Mas Jesus diz, olha, amar ao próximo é a manifestação desse amar a Deus. Então eu vejo que a nossa dificuldade em meio ainda a gente tem essa dificuldade de separar isso. Porque se eu não canto na igreja, eu não sei cantar, se eu não sei tocar, se eu não sei pregar, então será que eu fui chamado para esquentar o banco? Ser um cara que tô lá? Quando todos nós, né, diz Paulo, o Senhor veio, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Você espalhou dons, cara, para todos nós. Então tenho procurado me dedicar aí ao meu trabalho de forma exemplar e sempre, como falou, sempre que a gente tem uma oportunidade, cara, mas por que isso, cara? Para a glória de Deus. Eu gosto de uma história que foi contada no seminário onde eu estudo a respeito dos puritanos. E foi um pessoal que viu um grupo, né, de cristãos de uma determinada época da igreja, da história da igreja, e eles faziam móveis, cadeiras, e todo mundo queria comprar os móveis deles. E tinha uma forma de identificar, por exemplo, uma cadeira que eles faziam. Você virava a cadeira de cabeça para baixo, onde ninguém olhava, e o acabamento de baixo era tão primoroso quanto o acabamento de cima. Era tão bem feito no lugar onde ninguém olhava, quanto era bem feito no lugar onde todo mundo olhava. E ao ser questionado, perguntado para eles, mas cara, mas por que vocês fazem um acabamento tão bem feito onde ninguém está vendo? E eles diziam, mas Deus está vendo. Deus está vendo onde ninguém está vendo. Então, tudo é para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam. Isso, cara, a gente pode levar para tudo. Imagina, a gente poderia ter uma legião de jovens em tudo. Por exemplo, hoje você tem a ABC2, né? Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Pessoas que estão ligadas à pesquisa na área de cura para o câncer. Pessoas que estão ligadas na área da educação, como levar a educação de qualidade para quem não tem acesso. Pessoas que estão ligadas na área das ciências, na área da tecnologia. Tudo isso a gente deveria estar muito mais empenhado e envolvido para a glória de Deus. Muito bom. Chegamos no momento agora, é um ping-pong. Eu faço uma pergunta ou com uma palavra ou com uma frase e você me responde com uma palavra ou com uma frase. Tá bom? Topa? Boa. Família. Família. Cara, minha família é meu primeiro ministério, minha base. É o meu porto para quem eu volto todos os dias, né? Não vejo a hora de voltar. Bíblia. A Bíblia é o livro da vida. Tem livros que a gente lê em algumas fases, mas a Bíblia é o livro para toda a vida. Sua profissão. Para a glória de Deus. Seu maior sonho. Meu maior sonho. Meu maior sonho e também meu maior desejo. Deixar um legado pro meu filho. Top. Wesley, Muito obrigado legal. por esse papo. Cara, eu que agradeço. Foi muito Wesley, bom. obrigado por esse papo. Que legal. Muita coisa boa. Muita coisa boa. E assim, já vou dizer aqui logo que quando o podcast tiver outras vertentes também, que a gente pensa em fazer isso. Sim. Olha, tô dando spoiler já. Novidades que estão vindo. Mas eu quero fazer uma mesa sobre educação. Legal. E trazer os outros amigos coordenadores e professores, diretores, pra gente bater um papo sobre inclusão, bater um papo sobre... Tem várias coisas pra gente conversar, você tá já mais tá convidado. Tá convocado, Wesley. Pô, vai ser um prazer. Legal. Wesley, Deus abençoe. Amigão, Deus abençoe.
Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha, ajuda o canal Fala Amigão a alcançar mais vidas, porque com uma mensagem dessa, uma conversa dessa, eu acredito que muitas famílias podem ser impactadas. E mais uma vez, obrigado, Mindset Print, por esse presente, Deus abençoe. Kennedy, tamo junto. Amigão, Wesley, deixa as suas redes sociais pra por galera. favor, por favor. Eu tenho um Instagram, embora tá meio parado por conta de uma fase agora de trabalho e estudos, né? Mas é Wesley, com W no começo, Y no final, @esperançar, sem o C cedilha, né? Só o C normal, Esperançar. Esperançar era o nome do nosso grupo de evangelismo na época, Legal. então essa é minha rede social. Vai aparecer na tela aqui. Deus abençoe, viu, Wesley? Obrigado. Amém. Amigão, Amigão, Deus abençoe. te amo, hein? Até a próxima.